Rafael. Senador, o senhor mencionou, né, esse um longo caminho para a PEC ser efetivamente aprovada, né? Ela está agora só na CCJ. E nesse longo caminho, eu imagino que o senhor vai enfrentar dificuldades no debate público. Queria fazer duas perguntas, então, nessa linha do enfrentamento dessas dificuldades. A primeira, o PIX, ao ser incluso na PEC, o senhor acha que pode dar um gás, pode aumentar, digamos assim, o apelo da matéria, né? Porque agora trata de alguma coisa muito próxima na vida do eleitor, na vida da sociedade, se isso pode ajudar a regimentar apoio entre governo e oposição. O senhor mencionou que o governo pouco se manifestou até então. E o segundo ponto, como é que o senhor responde essa crítica de que, com a autonomia do Banco Central, incluindo agora na dimensão orçamentária, como é que seria feito, por exemplo, a gestão da política econômica, da política fiscal, de uma maneira mais coordenada, dado que o Banco Central teria total autonomia se a PEC for aprovada, senador? Mas veja bem, Rafael, o Banco Central ele vai estar sempre obedecendo a política monetária nacional, que ela vai ser traçada, delimitada, definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ele define a política monetária e o Banco Central vai cumprir. Só que agora ele vai cumprir fiscalizando melhor, acompanhando melhor, aplicando multas de forma melhor e mais atual. Ou seja, o servidor vai trabalhar sorrindo, alegre. Mas veja bem, sempre submetido a que o Conselho Monetário Nacional traçou. E esse Conselho Monetário Nacional, ele é composto pelo presidente do Banco Central, que é o presidente que escolhe, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento. Não vai fugir totalmente. Volta lá, chegam lá, são técnicos representantes. Então, veja bem, o banco não vai dizer, eu vou querer fazer isso. Não, ele vai cumprir a política. Agora, uma política que ele vai pegar e vai poder dizer, não, e vai poder temporizar a gente em um mês, 2 meses, 3 meses, porque ele sabe que tem a segurança do mandato. A diretoria não vai ser exonerada a qualquer momento. Então, eles podem discordar do chefe, eles podem contrariar o chefe, lá com autonomia operacional. E com a autonomia financeira, exatamente, é o servidor trabalhar alegre. O Banco Central, hoje, com todo esse nome, referência internacional, com todos os aplausos, prêmio que recebe, é um Boeing com orçamento de teco-teco. E não pode, uma hora esse teco-teco vai cair, porque não vai ter combustível. E o que a gente quer, daí o Garipo ter pedido, pelo amor de Deus, que aprove logo essa PEC, que é realmente necessária. A gente pega, Rafael, o PIX, que é porque mexe com toda a sociedade brasileira, e para o brasileiro entender a importância dessa PEC, para entender porque é fundamental o Banco Central ter o seu orçamento próprio, independente do que o governo pode lhe conceder ou não. Agora mesmo o governo acaba de botar um corte de 8,8% do orçamento do Banco Central, que já era insuficiente. Ao dar um orçamento digno ao Banco Central, nós estamos colaborando com a República, porque ele vai poder fiscalizar melhor, dar segurança nesse mundo empresarial, poder acompanhar, fazer o que tem que ser feito, ampliar o que tem que ser feito com condições de equipamento, de deslocamento e de salário. Não vai poder exorbitar, mas também não vai ter medo, porque não vai poder ser exonerado, porque o time de futebol do presidente da República perdeu no domingo anterior. Senador, para a gente entender de forma clara, então, saindo do orçamento da União, como que vai se financiar, então, vai se sustentar o Banco Central? O Banco Central, eu não sei te dar cifras, mas são trilhões, tá? Que ele arrecada com seus ativos. E ele repassa semestralmente ao Tesouro Nacional. Estamos falando de trilhões. Aí ele tem o orçamento dele, que é definido no final do ano, na aprovação do orçamento da União. Ele já fica com essa parte que lhe cabe, esse quinhão que lhe cabe a ser definido, que é exatamente isso. O que ele gastou um X no ano passado, aí ele coloca a correção do IPCA mais meio X, todo exemplo, né? E 2,5%, deu quase 2X. É essa fatia que ele vai tirar do todo que ele manda para o Tesouro Nacional. Uma dúvida, uma coisa que a narrativa que o governo está pregando, mas quando tiver prejuízo, quem vai cobrir é o governo que vai ser responsável. Perfeito. Hoje já é assim. Na pandemia foi assim. O que é isso? O Banco Central semestralmente manda dinheiro para o Tesouro Nacional.
Quando ele tem lucro, vai. Quando ele tem prejuízo, é esse Tesouro Nacional que vai pegar essa parte e cobrir aquele prejuízo. Mas o banco já se pagou há muito tempo. Então, não é como eles estão dizendo que o governo vai ter que tirar dinheiro, não sei de onde. É do próprio Tesouro Nacional, da parte arrecadada pelo Banco Central. Teve prejuízo, que não é comum, mas acontece. A maioria é só lucro. Entra semestre é lucro, mas tem um prejuízo sim. O que tiver, o governo não precisa cobrir, tirar do seu orçamento, tirar do seu quinhão. Vai ser do Tesouro Nacional, claro, mas que o BC ajudou a alimentar. Então, essa coisa que o governo fica pregando, fica porque não quer, né? É porque não quer. Por isso que a gente apela, Rafael, para o Pix. Porque o Pix o cidadão vai entender. E a gente não pode perder essa oportunidade nenhuma de colocar no Pix. Saber que a pessoa comum, aquele que está lá vendendo bombom na esquina, já tem Pix, o limpador de casa já tem Pix, que ele não seja taxado jamais. Garantido na Constituição, a gente sabe que para tirar essa garantia vai ser ruim. E o PT, o que me parece, viu, Vitor, é que o PT pensa que vai continuar no governo ad eterno. É por isso que ele não quer o Banco Central autônomo, para mandar no banco. E se mudar no próximo ano, que for o outro? Por isso a gente tem que pensar na República. Na República, não pensar em coisas de picuinha. Hoje, esse entrave que o governo coloca é mais político. Acima de tudo, é político, não é técnico. Perfeito. Acho que da minha parte eu esgotei. Não sei se você ainda tem uma última pergunta, Rafael. Senão a gente pode encerrar aqui com o senador. Eu acho que só fazer uma rápida, Williams. Claro, fica à vontade. Porque me ocorreu um dos argumentos que eu já vi no debate público, né, críticos ao projeto, é a ideia de que você vai criar duas categorias de servidores públicos, né, para colocar de uma maneira muito simplificada. Queria saber do senador, então, a resposta a essa argumentação e, sobretudo, se o senhor acha, senador, que pode ter um movimento de outras categorias no futuro buscarem uma espécie de status especial fora do orçamento e como é que o senhor imagina que é crível esse cenário, enfim, um pouco para dialogar com esses pontos que foram apresentados no debate, senador. Eu já ouvi isso também, tá, Rafael? Aqui internamente já ouvi de alguns senadores do PT dizendo isso, com medo de criar uma casta de uns servidores com salário acima dos outros. Eu lembro que quando eu vim estudar em Brasília, há 1000 anos atrás, trabalhar no Banco Central era o máximo, era o máximo. Hoje não é. Hoje eles são cooptados pelo mercado privado. Então, por que eles eram? Porque recebeu um excelente salário. E foi caindo, e foi quedando, e foram perdendo isso. O que se quer é repor aquele status que eles tinham antes. Não vai poder exorbitar, não vai poder criar casta. Eu não vejo por que algumas autarquias, né, deixarem de ser autarquia para ser igual ao Banco Central. Eu não vejo por quê, embora não seja descartado. Eu só te garanto que com a trave que foi colocado, né, com o freio que foi colocado, repito, que é orçamento do ano passado, IPCA mais 2,5% da inflação, não vai permitir a criação dessa casta, porque o banco vai gastar sempre com modernização, vai gastar sempre com equipamentos, vai gastar com o seu pessoal para que eles exerçam mais esse papel, que é cuidar da moeda nacional, cuidar da inflação, fiscalizar o mercado financeiro, então, e cuidar do Pix. Deixa eu repetir, 32 funcionários cuidando hoje do Pix, que opera 245 milhões de operações dia e aumenta a cada mês, já deve ter chegado a 300 milhões. Eu vejo que é um ato de justiça, Rafael. Eu não sou do mundo financeiro, não serei porque eu não entendo e nem dá tempo, não quero, não tenho apetite, né? Mas eu sou do mundo real, do mundo que precisa ser mais justo, e mais justo com a população. Embora a população não entenda essa nossa discussão, essa população ela é assim atingida, porque quando vem a inflação todo mundo sofre, e quem sofre mais com a inflação é quem tem menos, porque ele vai gastar sempre mais. O que tem mais vai gastar menos, vai gastar, mas o que tem menos vai gastar muito mais. Por isso a gente está cuidando desse ato que eu chamo de um ato republicano. E aproveitar minha passagem aqui para colocar o Pix na Constituição, que vai ser muito bom. Vai ser bom para que eu possa contar para os meus netos que eu pude colaborar com a República. Eu que já fui autor da autonomia operacional do banco. Legal. Agradeço o senador Plínio Valério, do PSDB. Participação importante aqui no nosso Rede TV Notícias sobre esse tema que foi aprovado. Essa pauta foi aprovada pela CCJ. Agora o caminho
para ela virar de fato, ser adicionada de fato à Constituição, essa Plenário. emenda, senador, qual é agora, depois de sair aí da CCJ? Plenário do Senado Federal e depois é outra briga lá na Câmara Federal. Aqui a gente pode prever, eu até brincava hoje, viu, Rafael? Quando mas vai para a Câmara de lá, que eles se entendam. Imagina que a gente tem discussão sentado no ar-condicionado, ainda tem problema, então imagina em pé no calor, como é que vai ser com 513. Mas lá são outros 500, a nossa parte tem que ser feita aqui. E demorou, viu? 2 anos e meio para a gente poder votar na CCJ. O governo conseguiu impedir, postergou lá atrás, né? Eu avisei que era isso. 1 ano e meio depois a gente consegue votar. A diferença de hoje foi que o governo conseguiu 10 dias, 7 dias, mas nós já votamos na CCJ. Então já saiu da CCJ. Agora é plenário e depois Câmara Federal. Mas vai sair sim. Autonomia operacional lá, que parecia difícil, a gente acabou conseguindo, né? Acabou conseguindo. E agora que tem um interesse nacional metido nisso, que é o controle da inflação, a moeda, os juros e o PIX, eu acho que agora a opinião pública fica do lado e pode apertar e marcar de perto os seus representantes. Foi um prazer enorme participar com vocês, num jornalismo de muita qualidade, que nós possamos discutir assuntos sérios, com responsabilidade, assuntos que interessam à República. Foi muito bom estar com vocês. Agradeço demais, senador, e volte sempre que quiser julgar necessário. Nós também estamos dispostos a ouvi-lo sempre. Obrigado, senador. Boa tarde.